24, vamos meditar nesse texto. Hoje é dia de comunhão, de ceia. Palavra de Deus, Salmos de número 139, verso 22 até o verso de número 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a tua palavra está em nossas mãos. O Senhor nos deu grande bênção para caminharmos aqui na terra, até chegarmos na glória. Obrigado porque ela tem sido instrumento para nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar. E tem dado à tua igreja, Senhor, a possibilidade de conhecimento da tua verdade, Senhor, a única e verdadeira condição para vivermos aqui, Senhor, até chegarmos com o Senhor na glória. Abençoa-nos, Senhor Deus, nesta caminhada que temos como igreja tua, especialmente a nossa igreja aqui em particular, nós possamos andar concernentes à mesma, entendendo a nossa vocação, o nosso caminho e a nossa missão como igreja tua. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, sonda-me, ó Deus. Talvez seja um dos maiores desafios das orações que fazemos é pedir que Deus faça algo em nós. Pedir que Deus atue em nós. Que Deus transforme a nossa vida, que Deus nos dê condições para uma caminhada segura aqui na terra, até que estejamos com Ele. Sonda-me, ó Deus, talvez seja o maior desafio da vida de oração do cristão, saber que nós estamos à disposição do próprio Deus, para que Deus opere em nós. E é uma oração ousada, onde nós nos colocamos à disposição de Deus, para que Deus atue em nossa vida, que Deus haja em nossa vida. E o salmista faz isso no reconhecimento da pessoa e da grandeza de Deus. Ao final deste capítulo, ele tem uma leitura maravilhosa a respeito da sua criação, ele tem uma leitura maravilhosa a respeito do seu nascimento, ele tem uma leitura maravilhosa a respeito dos seus dias aqui na terra, mas ele, vendo a sua fragilidade, ele diz e ele pergunta a Deus: Senhor, para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Como eu posso fugir de ti? Como que eu posso andar somente, exclusivamente com minhas próprias pernas? Ele reconhece de que não há jeito, não há possibilidade que ele saia da presença de Deus. Ele reconhece a sua total dependência de Deus, reconhecendo que ele foi criado e formado pela própria instrumentalização deste Espírito, pois ele formou o meu interior, ele é o ato criativo de Deus, me fez existir. Depois ele olha para a eternidade e olha com os olhos da fé, e ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. E quando você se volta para Deus com essa plena consciência, que não há como sair da sua presença, não há como existir sem o seu ato criativo, e a eternidade está posta nas suas mãos, você vê Deus onipotente, onisciente e onipresente. E essa dimensão tem sido questionada pelas novas teologias. Deus não é mais tão Deus assim para as novas teologias. Deus já não é, para o nosso tempo, onipotente, onipresente e onisciente. E a igreja tem um grande problema aqui com esse falso ensino a respeito da palavra de Deus. Pasmem, até nos nossos meios reformados, alguns entendem assim. Deus já não é tão Deus assim. E essa diferença de leitura dos nossos pais reformados nos coloca
em uma circunstância muito complicada. Se Deus já não é tão Deus assim, o homem tem ocupado um espaço na divindade. Já não é tão necessário que Deus sonde os nossos corações. As nossas belas inteligências, agora auxiliadas pelas inteligências artificiais, né? A nossa bela inteligência pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. E a nossa bela inteligência nos deu recursos para criarmos artifícios, a nossa grande capacidade que substitua Deus. Queridos, esse é o nosso tempo. Basta que você entre na sua internet, coloque algumas referências, e a nossa bela inteligência já criou uma capacidade de inteligência muito maior, infinitamente maior do que nós podemos pedir ou pensar. Há até um alerta de que a inteligência e o conhecimento e a sabedoria artificial pode nos substituir na capacidade de vida e de produção. Para a espiritualidade, isso é um grande perigo, porque Deus é um Deus pessoal. Deus não aceita interferência de nada e de ninguém. Deus é um Deus pessoal e Ele lida conosco pessoalmente. E qualquer recurso humano que seja criado para substituí-lo é como nada. Então não vai ter jeito para nós, mesmo com toda a beleza da capacidade criativa e da sabedoria humana, de substituir Deus no sonda-me. Ninguém e nada vai substituir a sua relação pessoal com Deus. De forma alguma, de jeito nenhum, você vai precisar fazer esta oração hoje. Principalmente porque estamos diante da mesa do Senhor, e a mesa do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ela nos coloca em xeque conosco mesmo. E para nós entrarmos em xeque conosco mesmo, é preciso da dimensão do Deus onipotente, onisciente, onipresente, interferindo em nossa falibilidade, em nossa pecaminosidade. Pois bem, o tempo presente já diz: olha, essa questão do pecado já está resolvida. Agora vamos à nossa grande capacidade criativa e fazer aquilo para que viemos aqui fazer, para fazer glória para nós mesmos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O que estamos passando, queridos? Qual é a circunstância da sua vida hoje? Em que direção nós estamos seguindo? Para onde nós estamos indo? Como igreja do Senhor. Será que estamos indo em direção a Deus ou em direção à nossa bela sabedoria? O que realmente está acontecendo? Vemos igrejas cheias, vemos palcos iluminados, vemos alta performance. Uma igreja se performa. Vemos uma qualificação de um belo show. Mas não vemos mais, sonda-me, ó Deus. Deus já não é mais um Deus pessoal para a igreja evangélica.
E esse é um grande problema para você e para mim nesse tempo. A capacidade de intervenção humana no ser igreja está nos levando para longe de Deus. E nós estamos indo felizes e alegres nessa caminhada. Os comediantes evangélicos têm mais plateia do que os pastores das igrejas das quais fazemos parte. A capacidade de fazermos do evangelho um grande show na nossa maravilhosa inteligência, seja ela pessoal ou artificial, tem sido um maior atrativo do que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Várias curtidas na internet de algo que não é mais igreja, mas virou um grande show. Algo que não é mais pastor, mas virou um grande atrativo. Fala bonito, tem ideias maravilhosas. O tempo é complicado, é difícil, mas nós podemos caminhar. Nós ainda podemos caminhar na sua palavra. E a palavra de hoje é extremamente desafiante para nós, porque nós nos voltamos para Deus num texto onde nos mostra Deus onipotente, onisciente e onipresente. E quando nós voltamos para esse texto e vemos que não tem como fugir do Espírito Santo, e não tem como existir sem um ato criativo, e não tem como viver sem uma perspectiva eterna, a nossa capacidade vai lá embaixo, e nós estamos totalmente dependentes de Deus. E o salmista faz exatamente isso. Depois que ele vê a grandeza divina e a sua fragilidade, incapaz de fugir de Deus e da sua vontade boa, perfeita e agradável, o único dizer dele é: sonda-me, ó Deus, veja o meu coração, veja como eu estou, veja como eu estou e deveria estar. A filosofia grega vai nos dizer: conhece-te a ti mesmo, não é? Um belo pensamento, e a leitura filosófica nos ajuda nessa hora, porque para nós conhecermos a nós mesmos, é necessário estar em sintonia com aquele que tudo sabe. É impossível você conhecer você mesmo se você não estiver sintonizado com aquele que tudo sabe. Você nunca irá conhecer a você mesmo se Deus não lhe der condições para isso. Nós estamos em plena ignorância e Deus é a plena verdade. E para nos conhecer a nós mesmos é preciso uma intervenção soberana daquele que é onisciente, onipotente e onipresente. O autoconhecimento só é possível com uma intervenção espiritual, não com uma intervenção intelectual, e nem com uma capacidade externa a nós de nos dizer o que fazer, para onde ir e o que pensar. É preciso uma intervenção sobrenatural que nos atinja e nós possamos lá chegar. O momento é um momento onde o culto ao poder, a fama e a riqueza invadiu a igreja. Estamos invadidos por um espírito de poder, de fama e de riqueza. Esse tempo é o tempo de hoje. Esse é o tempo presente da igreja. Produzir poder, fama e riqueza é mais importante para a igreja de hoje do que dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau
e me guia no caminho eterno. Então, queridos, o texto de hoje fala exatamente isso. Que Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós pensamos. E Ele sabe o que nós queremos. Em primeiro lugar, Ele diz: conhece o meu coração. Com certeza, esse é o que deve ser sondado. Porque o nosso coração, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: nosso coração é a fonte da vida. De lá procedem a capacidade de existência. Mas esse mesmo coração é enganoso, ele é insensível, ele é teimoso e ele é incorrigível. O mesmo coração que ama é o mesmo coração que odeia. O mesmo coração que se afaga é o mesmo coração que destrói. Ora estamos pendentes a, ora estamos distantes de. É o meu e o seu coração. É necessário que Deus esteja intervindo, e o conhece o coração. É aquele que vai fazer a intervenção necessária para que nos voltemos ao Senhor e do coração endurecido seja transformado em coração de carne. E isto é um ato soberano de Deus. Ninguém faz. Nem com as próprias mãos, nem com as mãos de artífices. Somente Deus vai ao coração e o transforma de coração de pedra em coração de carne. Salmo 51 diz que ele deve estar quebrantado e ele deve estar contrito. Quebrantado nos dá capacidade de arrependimento, de obediência, nos dá capacidade de mansidão. Contrito nos transforma em pessoas humildes, antes tão soberbos, achando que o seu próprio conhecimento os salvará. Sim, queridos, temos um novo coração, e agora temos uma nova vida. Um novo coração nos dá uma perspectiva de existência na presença de Deus. A satisfação em fazermos a vontade de Deus. A satisfação em seguir os seus conselhos e dependemos inteiramente da sua graça. Não achar que nós somos a última bolacha do pacote. É Deus quem efetua, a partir desse momento do sondado coração, o querer e o realizar segundo a sua própria vontade. E nós a recebemos sem murmuração. Segundo lugar, conhece os meus pensamentos, e aqui ele fala um pouco a respeito dessa nossa capacidade de pensar. O grande problema da nossa existência é de pensarmos. Isaías 55 diz: nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. E isso joga por terra qualquer intervenção humana. É preciso Deus na história. Meu pensamento sempre vai ser divergente. Ah, Deus, estamos pensando junto. Não estamos, não. Nós nunca estamos pensando junto com Deus. Nós sempre estamos pensando a respeito do que nós queremos e não naquilo que Deus quer. E dizer, eu quero andar no centro da vontade de Deus, só um milagre, só na ação de Deus. Ninguém anda na vontade de Deus se Deus assim não intervir. O problema do pensamento é que ele divaga e ele é autossuficiente. Ele quer fazer as coisas segundo as suas próprias capacidades. E diz Filipenses capítulo 4, que o meu pensamento deve ser verdade, deve ser respeito, deve ser justiça, deve ser pureza, deve ser amor e deve ser aquilo que é de boa fama. E lutamos com ele porque ele tem muitos recursos.
Nós não controlamos aquilo que pensamos. Teve um problema no dia de hoje, você vai dormir tranquilo? Seu sono é o sono dos anjos, meu querido. Você vai ter grande dificuldade para dormir, porque a sua mente não desliga. Conhece o meu pensamento, porque esse pensamento precisa ser provado. Ele está sintonizado com o querer de Deus. Em terceiro lugar, conhece os meus caminhos. E o caminho que dá para a vida é aquele caminho que está em Cristo Jesus. E o caminho que dá para a morte é o caminho que está sem Cristo Jesus. O caminho que está para a vida não é o caminho da igreja. O caminho que está para a vida é o caminho da ação do próprio Cristo em cada uma das nossas vidas. E o caminho que dá para a morte não é o caminho do inferno, não. É o caminho daquele que eu estabeleci para me relacionar com o Todo-Poderoso. Porque quem vai para o inferno, vai para o inferno. Quem vai para o céu, vai para o céu. Isso não vai mudar, queridos. Ninguém vai colocar ninguém no céu, ninguém no inferno. O problema é aonde eu coloco o meu caminho. Preste bem atenção para isso. Porque há um pequeno detalhe nessa curva e nessa direção. Eu estava indo para Vila Velha ver meu pai. Foi aniversário dele, Elisa e Laura foram comigo. E com os filhos sempre a conversa é mais longa, né? A gente estava conversando, botei lá no GPS o caminho. E por alguma circunstância eu já estava passando por Lago do Rio de Janeiro. O GPS mandou numa direção que não era a direção ordinária. E me mandou para o dedo de Deus. Meus irmãos, eu nunca subi tanto numa estrada como para chegar naquele dedo de Deus. Eu falei, eu acho que eu estou no caminho errado. O GPS me enganou. Mas o caminho estava tão bonito, queridos. Eu falei assim, olha, ele me enganou bem enganado. Estava bem melhor que a estrada anterior. E eu fui subindo, e subia. Quando eu vi, eu estava andando no meio das nuvens, e no final desse caminho, tinha um ponto de parada, e naquele ponto de parada você tinha uma visão do dedo de Deus. E aquela foto ficou maravilhosa, né? Tiramos uma foto histórica da família ali. Foi muito bonita a estrada, queridos. O GPS nos mandou para lá. O caminho ordinário não era tão bonito. O caminho ordinário era um engarrafamento. E nós somos levados automaticamente para outra estrada, bem melhor, bem mais bonita, bem mais atrativa, bem mais satisfatória do que o ordinário podia levar. Somente Cristo Jesus é o caminho que nos conduz à salvação e à sua glória. Somente o Espírito Santo de Deus nos coloca no caminho de Deus. Ninguém mais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ajuda-me, Senhor, a buscar a tua vontade de todo o coração, o teu querer em todos os meus pensamentos e a tua direção em todos os meus caminhos. Queridos, só por Deus. Que Deus abençoe a sua palavra.